Bem, pessoal, o nosso objetivo agora é conseguir fazer com que a gente, ao estar trabalhando com a nossa interface aqui, né, por exemplo, a gente vai digitar aqui uma matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O objetivo é fazer com que o nosso programa consiga compreender que isso aqui é de fato uma matriz, né? Não é apenas uma sequência de string, tá? A gente quer fazer com que isso aqui seja entendido como uma matriz. Como que nós iremos fazer para o nosso programa entender que vai ser uma matriz? A gente vai precisar de algumas estratégias para poder fazer o nosso algoritmo compreender, perdão, o programa compreender que vai ser uma matriz. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui é criar uma função para ser responsável por executar, para chamar, né, do pontapé inicial, por exemplo. Depois que a gente digitar a matriz aqui, né, eu vou clicar, por exemplo, na soma da diagonal principal. Quando nós clicarmos aqui, né, a primeira coisa que ele tem que fazer é entender que não tem aqui a matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o primeiro passo é ele entender, quando eu clicar aqui, ele entender que isso aqui é de fato uma matriz, né? Como que nós vamos fazer isso? Vamos primeiro dar ação para esse botão aqui, somar a diagonal principal, tá? Na verdade a gente já fez isso aqui no vídeo anterior, né? Só que ele está chamando imprimir saída. Não é isso que vai acontecer. Vamos primeiro ajeitar aqui, tirar esse cara daqui. Vamos tirar esse daqui também, deixa ele dando erro aí por enquanto. Vamos chamar um método. Vamos criar aqui um método chamado definir, preparar cálculo da diagonal principal. Prim. Aí ele recebe o self. Beleza. Esse é o método que vai ser chamado bem aqui, tá? Por enquanto vamos botar o pass, não ficar dando erro. E aqui ele vai ser chamado preparar cálculo de diagonal principal. Beleza. Esse método que nós criamos, ele vai servir de pontapé inicial, certo? Ele que vai acionar a chamada de uma outra função que a gente vai já criar, tá? Esse método aqui da diagonal principal, ele vai servir para que nós possamos capturar o que o usuário vai digitar lá na interface gráfica, certo? Então vamos criar aqui a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa criar uma maneira de capturar a matriz do usuário, certo? Como que nós vamos capturar aquilo que o usuário vai digitar lá na interface gráfica? A única maneira de fazer isso é... Opa, ainda tem um erro aqui, não vai executar. Pronto. Bem, a maneira que a gente tem para chegar até essa interface, né, é chegando nesse componente gráfico aqui, que é onde o usuário vai digitar a matriz. Como é o nome desse cara aqui? Ele é vamos botar aqui self. Ele é um text edit. Nesse caso é a matriz A, né? Vamos pegar a matriz A. E para poder capturar o texto que vai estar naquela matriz A, a gente precisa chamar uma função desse componente gráfico, que é o toPlainText. O que esse cara faz? Ele vai pegar aquilo que está lá na interface gráfica, o texto que o usuário vai digitar, vai transformar em um texto simples, tá? Beleza. Então a partir de agora, esse cara aqui ele vai conter o texto que o usuário digitou na nossa interface, tá? E a gente vai chamar isso aqui de matriz
Vamos apelidar esse cara, o conteúdo que vai vir de lá, né, de matriz. Matriz da interface, matriz GUI, tá? Beleza, então o que o usuário digitou vai estar aqui dentro. Eu quero testar se isso está realmente funcionando. Como é que eu vou poder ver? A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Nós já temos ali o método para imprimir, né? Então a gente pode chamar aqui o self.imprimir saída, e aqui a gente passa a matriz GUI. Então o usuário vai digitar aqui nesse componente, vamos capturar como texto o que o usuário digitou, vamos guardar nessa variável matriz GUI e vamos pedir para ele imprimir naquele outro text edit que está lá na interface. Então vamos lá. Executando. E aí, travou minha máquina. Só um segundo. Ok, agora que a máquina já voltou. Então, executando, vamos digitar aqui a matriz. Tá? Quando eu apertar aqui, ele tem que imprimir aqui embaixo a mesma matriz. Beleza, ele fez. Tá? Só que, como a gente já imagina, isso aqui para ele ainda não é uma matriz de fato, né? Nem isso aqui. É simplesmente uma string. Como que a gente vai fazer essa mágica agora? Vamos continuar o raciocínio. Por enquanto eu vou tirar essa linha aqui. Foi só para exemplificar. Então aqui a gente garante agora que esse cara é uma string, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Então é simplesmente uma string. Ainda não conseguimos alcançar nosso objetivo. Bem, para isso, para a gente conseguir efetivamente chegar, cumprir nosso objetivo, a gente precisa montar de fato essa matriz do usuário, né? Então a gente pode criar um algoritmo para poder pegar aquele texto que o usuário vai digitar, conseguir perceber o momento que ele der o Enter, né? E vamos botar aqui, ó, que a matriz que o usuário está digitando lá é essa aqui, né? Então, quando ele der o Enter aqui, ó, quando ele bem aqui tem um Enter para ele para a linha de baixo. Então a gente pode fazer isso aqui, né? Percebeu que tem um Enter, quebra uma linha. Percebeu que tem um outro Enter, quebra outra linha, até conseguir ter as 3 linhas. Depois disso, pega isoladamente cada linha, né? Percebe que tem um espaço em branco entre os itens. Então, toda vez que tiver um espaço, transforma em um item da nossa matriz. Tá? É basicamente o que a gente tem que fazer. Eu posso fazer esse algoritmo aqui? Posso, sem problema nenhum. Só que isso vai acabar gerando uma confusão no nosso projeto. Tá? O ideal é a gente isolar essa lógica da nossa parte gráfica, né? Essa parte aqui é a parte da visão, né? Então não é legal misturar. Vamos botar essas regras, essa lógica numa outra classe, tá? Que classe vai ser essa? Vai ser a classe do controle. Tá bem aqui, ó. Controle matriz, tá? Eu já criei esse script aqui, matriz underline controle, tá? Ele é uma classe, como vocês podem ver. Eu já tenho aqui alguns algoritmos prontos para somar a diagonal principal, calcular o elemento da matriz produto, tá? E agora, nessa classe aqui do controle, nós vamos criar a função que vai montar essa matriz. Montar a matriz do usuário. Tá? Recebe o self. O que mais? Bem, além dele receber o self, vai ser interessante que a gente receba uma matriz, de fato, né? Receber uma matriz. Essa matriz, por hora, ela vai ser uma string, né? Como a gente já observou lá, que o usuário digita na interface gráfica é uma matriz. Então, vai chegar aqui uma matriz. E o que esse cara tem que retornar para a gente? Ele tem que retornar para a gente uma matriz de fato, né? Lembrando que isso aqui é uma matriz, mas é uma matriz string, né? É simplesmente uma variável chamada matriz. Ainda é a string. Sendo que aqui não, esse cara aqui já é de fato a matriz. Bem, como vocês podem observar, eu já tenho aqui o import de uma outra classe chamada matriz.
tá? O que que tem nessa classe matriz? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Meu pacote modelo, eu tenho uma classe chamada matriz, tá? Dá uma olhada aqui, ó, dentro dessa classe matriz. O que que eu tenho aqui? Deixa eu tirar esse import aqui, não preciso. Bem, essa classe matriz, ela tem aqui o init, né? Nesse init ele tem aqui, ele vai receber número de linhas, número de colunas, o M, o N e o M, né? Linhas e colunas. Aí nós temos aqui, ó, self linha, self coluna, e aqui embaixo eu tenho as propriedades desses caras, tá? Transformei eles em propriedades, tanto a linha quanto a coluna, são propriedades, tá? Fora isso, eu tenho aqui os valores, tá? Que são de fato os valores da matriz, certo? Vocês podem observar aí, ó. E eu tenho aqui, ó, a propriedade de valores, tá? O que que ele retorna? Ele retorna a variável valores, variável de classe, né, privada. Retorna esse cara, conteúdo dele. Aliás, retorna ele público, né? Bem, e aqui no setter desse cara eu tenho aqui, ó, um pequeno algoritmo que vai receber aqui, ó, os valores, certo? Depois disso, ele cria uma matriz nula. Uma matriz nula é bem simples, o algoritmo dela aqui, ó, tem quase nada. Só está chamando aqui a função do NumPy, zeros, especificando o número de linhas e o número de colunas, tá? Então aqui eu estou criando uma matriz nula. Nesse caso aqui, eu chamei de mint, porque eu vou converter tudo para inteiro, tá? Então eu tenho aqui dois laços for para varrer essa matriz de inteiro, tá? Que mais? Dentro do laço for eu estou acessando os valores dessa matriz que chegou bem aqui, ó, dos valores, tá? Acessando a posição IJ de cada um deles e convertendo para inteiro. Simplesmente isso, tá? E é onde eu estou guardando esses valores que são inteiros agora? Estou guardando nesse mint, tudo bem? Então, para que é isso aqui? Eu estou atualizando os valores da matriz quando eles forem criados, tá legal? Então, a princípio, eu crio uma matriz nula, depois eu tenho dois laços para poder varrer essa matriz, não exatamente essa aqui, tá? Mas sim essa aqui, que vai ser passada por parâmetro. A princípio, essa aqui pode ser, os valores podem ser strings, reais, tanto faz, tá? Nesse caso aqui, ele está varrendo esses valores e está convertendo para inteiro. No final, eu obtenho uma matriz mint, né? E aí, sim, esse mint, né, ele já é aqui, ó, ele é um ND array, como vocês podem observar, ó, ele é um ND array. Então, depois que eu já consegui converter tudo para inteiro, eu atribuo aos valores, tá? Aí esse cara é retornado aqui nos valores. Então, beleza. A minha classe matriz tem no init somente definido quem é linha e quem é coluna. Linha e coluna são propriedades, tá? Como vocês podem ver. Aqui eu tenho, tá, coluna. Não tem uma lógica muito robuscada, é algo bem simples, olha. É simplesmente verificando se tem colunas, né? Então não posso ter a coluna for menor ou igual a zero, tem que dar um erro, manda imprimir o erro. Mesma coisa na linha, se for menor ou igual a zero, imprimo o erro, senão ele faz a atribuição normal do valor da linha, tá legal? E aí aquele método para criar matriz nula aqui, tá? No máximo eu traduzi, né, digamos assim, o nome do método, que seria os zeros aqui, tá? Criar matriz nula. Beleza, essa é a minha classe matriz. Então voltando para cá, ó, quando eu digo que esse método vai receber uma matriz, né? Perdão, ele vai retornar a matriz, estou querendo dizer que ele vai retornar esse objeto matriz que nós criamos a classe aqui, tá? Então ele vai conter esses atributos e essas características dessa classe. Beleza. O que a gente vai fazer agora aqui, ó? Conforme a gente já tinha imaginado, né? Quando o usuário tiver
digitando esses valores lá, ó. Deixa eu botar aqui em forma de comentário para a gente pensar juntos. O usuário vai passar esse conjunto de valores aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai passar bem aqui, ó, para essa variável matriz, tá? Aí o que a gente vai ter que fazer? Vamos pegar essa variável matriz e vamos aplicar um split nela, né? Ou seja, o que a gente vai dizer para ele? Olha, quando tiver um enter, né, eu quero que tu pegues e quebre a linha, né? E aí quebra a linha e coloca dentro de um vetor. E aí dessa forma, o próximo passo vai ser pegar cada um dos vetores, onde tiver um espaço, pegar individualmente os valores. Esse aqui é o raciocínio. Então, vamos primeiro montar quais são as linhas da nossa matriz. Vamos chamar aqui a nossa string matriz, que vai vir aqui. E aí, olha, aqui no Python a gente tem o split e tem o split lines, né? Que é basicamente o que a gente precisa fazer. Pegar essas linhas, quebrar em linhas, né? Pegar esse conjunto de strings e quebrar em linhas. Então vamos usar o split lines, certo? Basicamente esse cara split line seria a mesma coisa que a gente fazia algo assim, ó, matriz ponto split, né? E aqui dentro eu vou passar o barra n, cadê? Barra n. Tá? Seria a mesma coisa que eu estivesse fazendo isso. Tá? Eu vou utilizar o split lines. Beleza. Aí agora nós vamos precisar criar dois laços. Um laço for e in range de 0. Aí a gente vai considerar aqui a quantidade de linhas, né? Essas linhas aqui, ó, né? E o próximo laço vai ser for j in range. Aí esse cara já vai ser considerando quantidade de linhas, tá? Só que vamos passar aqui a primeira posição desse cara, que é para ele considerar as linhas, tá? Então repara o que ele vai fazer aqui, ó. O len me retorna o tamanho, né? Então qual o tamanho da quantidade de linhas? Ó, como se botar o mouse aqui, ele vai dizer retorna o número de itens de um container, né? Então nesse caso aqui, ele vai retornar pra gente 1, 2, 3, beleza? Aí o segundo, ele vai fazer a mesma coisa, né? Número de linhas, número de itens e um container. Só que eu estou especificando para ele, olha, pega esse cara só na primeira, na posição 0, né? Quem é na posição 0? Seria esse cara aqui, né? Então ele vai pegar desse cara aqui, quanto eles são? São 3. Então ele vai poder pegar item por item, certo? Beleza. Qual o próximo passo agora? Quando ele conseguir chegar a analisar a linha, né? Então primeiro ele vai pegar, na verdade aqui ele vai pegar, o primeiro vai ser para as linhas, né? E o J aqui é para ele poder tentar fazer a leitura das colunas, né? Então o próximo passo agora aqui é a gente conseguir pegar essas linhas e fazer um split nelas, né? Split, considerando um espaço em branco, né? A gente vai, o usuário passando espaço em branco assim, a gente já vai entender o que ele vai ter que fazer, né? Então, linhas, na verdade, linhas na posição I, né? Ele vai conseguir quebrar item por item. Beleza. Só que aonde eu vou guardar essas coisas, né? É importante que a gente vá guardando, senão a gente vai se perder. Então, para facilitar a nossa vida, vamos criar aqui uma lista. Lembra que em Python, para criar uma lista, basta colocar colchetes vazio, né? Atribuir a uma variável. Vamos criar duas aqui, uma m e outra n, tá? Vamos fazer o seguinte. Essas linhas a gente vai guardar aqui no n, tá?
Então, ele vai fazer a varredura das linhas, tá? Na posição I, vai fazer o split de cada um dos itens. E aí a gente vai guardando aqui no N, tá? Quando ele terminar de executar esse laço aqui, aí o que a gente vai fazer? A gente vai poder pegar esses caras que já estão organizados na lista, certo? Aí a gente vai guardar ele no M, né? Vamos fazer na linguagem Python, quando a gente quer inserir um objeto numa lista, a gente usa essa função append, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa lista que ele vai criar bem aqui, ó. Vai retornar para a gente uma lista, certo? Ó. Retorna para a gente uma lista de strings, né? Retorna uma lista, nesse caso aqui, de palavras da string, né? Bem, então ele vai retornar para a gente isso aqui para ele vai enxergar assim, ó. Primeira vez ele vai enxergar isso aqui assim, né? Como uma lista. É o que a gente fez aqui. O split vai retornar assim dessa forma para a gente. Então, a cada execução desse laço, esse segundo laço, ele vai entregar uma lista para a gente. Então, ele vai entregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois 7, 8, 9, tá? E o que a gente precisa fazer? Para isso aqui se tornar uma matriz, né? A gente já sabe que a matriz aqui em Python ele é uma lista de listas, né? Então, a gente precisa fazer que ele enxergue as coisas assim, ó. Vou criar uma lista maior aqui fora, né? E dentro dessa lista maior aqui, ele vai ter as listas menores, que são a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, uma lista de listas. Esse laço interno aqui, ele vai montar esses caras aqui, essas três listas. E nós precisamos guardar essas três listas em uma outra lista maior, que é justamente a lista M. Entendeu? É esse que é o objetivo. Então, todas as vezes que ele terminar esse laço aqui, né, ele vai estar tudo guardadinho aqui dentro do N. Então, a gente pega o N e guarda no M. Aí ele vai colocar aqui dentro, tá? Aí a segunda vez ele vai montar, a primeira vez vai ser 1, 2, 3, aí guarda aqui no M. Segunda vez, 4, 5, 6, aí ele vai, concatena aqui no M. Terceira vez, 7, 8, 9, aí ele vai, concatena aqui no M também, tá? Depois, não vai ter mais o que ele executar, e nós teremos terminado os dois laços, né? Aí, o que a gente tem que fazer agora? Agora, nós temos a matriz, certo? Só que essa matriz, ela está em formato de listas, né? Lista de listas. Seria legal se a gente conseguisse ter esse cara no formato de uma matriz lá do NumPy, né? E seria ainda mais legal se fosse a matriz que nós criamos aqui, ó. Essa matriz, esse objeto matriz, que é justamente o que ele vai ter que retornar aqui, né? Então, para que nós possamos fazer isso, vamos criar aqui uma nova variável chamada new matriz, tá? Vamos instanciar aquela classe matriz, certo? Em maiúsculo. Aí nós vamos especificar, aqui eu vou deixar bem claro que eu vou passar o n sendo igual ao tamanho dessa lista M e o n, aliás, sendo len do M na posição 0. Beleza. Criamos o objeto matriz. Esse objeto bem aqui, ó. Né? Aí o que a gente tem que fazer agora? Olha só. Nós, quando criamos essa classe matriz, eu não falei para vocês que nós temos aqui os valores, né? É um atributo, é uma propriedade dessa classe matriz. E já está tudo pronto o algoritmo aqui para ele receber uma string, converter para inteiro e devolver para a gente. Está tudo pronto, é só chamar. Então, já que é só chamar, é só chegar aqui e chamar assim, ó, new matriz, vamos chamar os valores, né? Ponto valores. E aí o que a gente faz? Passa para ele a matriz M. Tá? Criamos a classe, o objeto matriz aqui, certo? Colocamos aqui nessa variável,
né, que na verdade agora não é simplesmente uma variável, mas sim a referência do objeto matriz. Por isso que eu chamei de new matriz, né? É uma nova matriz, uma nova variável matriz, ó, tá? Ela aponta para o objeto matriz. Esse objeto, né, que essa referência do objeto new matriz contém os valores, só que até então os valores não tinha nada, né? Não tinha nada. E aí, ó, a gente está atribuindo essa lista aqui para ele, né? Como nós podemos ver, ó, aqui, ó, os valores, ele recebe uma lista, né? E aqui dentro ele trata essa lista de forma especial, convertendo tudo para inteiro e depois devolve aqui para a gente os valores. Tá legal? Bem, como nesse caso aqui nós estamos dizendo claramente que tem que retornar uma matriz, um objeto do tipo matriz, então está faltando adicionar bem aqui, ó, retorne new matriz. Beleza. Pronto. Então agora, o que está acontecendo aqui, ó, só recapitulando, esse método vai montar a matriz para a gente, tá? A matriz do usuário. Nós vamos receber uma matriz, aqui um texto de string, tá? Esse cara, nós tratamos ele, quebramos todas as linhas que o usuário passou, né? Varremos essas linhas, né? Depois, aí, com a ajuda do split, nós conseguimos fatiar cada uma das linhas em pequenos pedaços, montando outras listas, né? E cada lista nós fomos guardando uma lista maior. E como a gente já sabe, matriz em Python são listas sobre listas, né? Listas de listas, melhor dizendo. Então a gente estava guardando essa lista maior, que seria a lista M. Feito isso, a gente já estava com a lista montada aqui, só que a gente queria ter o nosso objeto matriz, né, que nós criamos aqui. Então, da classe matriz, melhor dizendo. Então, instanciamos o objeto matriz, especificando o número de linhas e colunas, né, depois especificamos os valores da nossa matriz, que é simplesmente essa lista que a gente passou para cá. Aí, a partir de agora, ó, quando eu boto o mouse aqui, ó, ele diz para a gente que esse cara os valores, né, ele é uma propriedade da nossa matriz, certo? Beleza. E aí a gente no final retorna a matriz, conforme a gente tinha colocado aqui em cima. Tá, professor, e agora? Fizemos tudo isso aqui para poder transformar o que o usuário digitou, que era texto, e agora vai virar, de fato, a matriz? É isso aí. Tá? Como que a gente vai agora mostrar isso do outro lado, aqui da parte da visão, né? Como que a gente vai chamar aquele método, tá? Bem, a gente já tinha, tudo começou aqui, né, na matriz da GUI, onde a gente só fazia capturar. Até então não usamos aquele método que acabamos de construir aqui do controle, né? Bem, aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Nós precisamos, aqui na nossa classe da visão, precisamos instanciar a classe do controle, porque senão a gente não consegue ver ela, né? Para poder fazer isso, não é nada complicado. Basta chegar bem aqui, ó, estou aqui no init, né, desse método da classe principal. Vamos chamar aqui, vamos botar assim, self. Vamos chamar de matriz controle, porque ela é da classe matriz controle, tá? Vou manter o mesmo nome para ficar mais fácil para a gente enxergar. E aqui eu vou chamar de matriz controle, tá? Aqui já deve ter feito o import para a gente, ó, só que eu não preciso desse src, tá? Então ele já importou para cá, ó, matriz controle. Bem, não precisa especificar nada aqui para ele, né? Deixa eu ver. Tá. O init dele não tem nenhum parâmetro aqui, tá? Só para deixar claro, ó, eu tenho uma propriedade que eu já criei aqui chamada erro, inicializando ela como vazio. Isso aqui na matriz de controle, tá? Matriz controle. E essa propriedade é simplesmente aqui só tá encapsulada, tá?
Se tiver algum tipo de erro, eu vou passar ele por aqui. Tá, então voltando, já consegui instanciar a nossa classe matriz controle, tá? Então agora que eu já consegui instanciar a nossa classe matriz controle na classe principal, eu posso utilizar aquele método lá. Lembrando que, porque eu não coloquei o código de identificar, transformar aquele texto em uma matriz de fato aqui, para deixar as coisas desacopladas, separadas, tá? Para não ficar a lógica aqui na parte da visão. Deixei isolado lá na parte do controle. Beleza. Então agora tudo que a gente tem que fazer é chamar aquele método montar matriz do usuário. Para isso a gente vai fazer assim, ó, self. Primeiro, para eu chegar até lá, eu tenho que passar pela classe do controle, né? Que nós chamamos de matriz controle. E essa classe, quando eu boto o operador ponto, eu consigo ver o que tem lá dentro. Eu tenho a classe aqui para calcular o elemento da matriz produto. Eu tenho a propriedade do erro, montar a matriz do usuário, que é o que a gente quer, e tem aquela outra que eu falei que é montar, somar a diagonal principal. Bora usar esse aqui, ó, montar a matriz do usuário, né? Que é o pontapé inicial. Bem, esse cara ele recebe uma string, né? Como a gente pode ver aqui, ele está dizendo, ó, precisa receber uma string, uma matriz, tá? Como é que eu vou fazer isso? Tá aqui, ó. É esse cara aqui que veio do usuário, né? Matriz GUI. Então é só colocar aqui, ó, matriz GUI. É o que o usuário digitou na interface gráfica. Então ele digita aqui na interface gráfica, aqui no TextEdit. Vamos capturar ele num texto simples, plain text, que retorna como uma string, ó. Vamos guardar aqui no matriz GUI. E esse texto, né, essa matriz GUI, vamos passar para cá, para o nosso método montar a matriz do usuário. E aí sim esse cara vai retornar para a gente uma matriz qualquer, uma matriz X, tá? Beleza. E agora que ele retorna a matriz, né, aí eu posso aqui chamar, como eu mostrei para vocês, tá? Vou manter em sigilo aqui, ó. Eu já tenho um método pronto aqui que faz o cálculo da soma da diagonal principal. Só preciso especificar para ele uma matriz, tá? Do nosso objeto matriz. Isso aqui já tem... Depois eu posso fazer um vídeo explicando, não é nada complicado, como fazer esse cálculo aqui, né? Da diagonal principal. Mas em pseudocódigo, tá? Fica o desafio para vocês converterem em Python. Aí beleza, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui então? Vou criar uma variável chamada resultado. Resultado. Nessa variável resultado eu vou chamar aqui a self.matriz controle, né? Lembrando que a minha lógica tá lá, tudo lá no controle, que é para não confundir. E aqui eu vou chamar o meu método que soma a diagonal principal. Soma a diagonal principal. Aí o que eu tenho que especificar para esse método? A matriz. A matriz X. Posso passar a matriz GUI? Não. Porque a matriz GUI ela é string, né? Tem que ser a matriz X. Vou até trocar aqui, ó. Matriz GUI, isso aqui é string, tá? Só para facilitar o entendimento. Nesse primeiro momento, esse cara aqui é uma string, tá? Matriz GUI é uma string, certo? Depois, ele só deixa de ser matriz depois de passar, perdão, só deixa de ser string depois de passar por esse método montar a matriz do usuário. Aí esse cara retorna para a gente um objeto matriz aqui, tá? E aí sim, para poder fazer a soma da diagonal principal, a gente passa essa matriz para cá, essa variável. E aí ele vai lá e se vira. Lá dentro ele se vira de como fazer o cálculo da diagonal principal. Ele vai guardar o resultado aqui nessa variável chamada resultado. E aí o nosso objetivo com isso é o quê? Ver o resultado, né? Então, vamos chamar aqui o nosso método de imprimir, self.imprimir saída, passando para ele o resultado. Aí só para me certificar que não vai dar nenhum tipo de erro, vou fazer o seguinte aqui.
passar, primeiro momento que eu vou passar vazio, só para ele sempre limpar o conteúdo dessa string antes dele plotar o que vai vir por parâmetro aqui, tá? Deixa eu ver, só recapitulando, esse aqui é o botão para somar a diagonal principal da matriz A, né? Quando a gente for clicado, ele vai conectar no método preparar cálculo da diagonal principal. Aí ele vai vir para cá, né? Como primeiro capturar a matriz do usuário, aqui é uma string, né? Vai vir da interface gráfica, portanto é uma string. Essa string vai ser passada para o nosso método montar a matriz do usuário, tá? Tá aqui, ó, foi passado para ele. Ele vai, onde está esse método? Tá lá na classe controle, matriz controle, né? Que instanciamos aqui em cima, ó, a linha 12. Bem, esse cara aqui ele vai ser uma matriz, né? Então agora ele é um objeto matriz. Aqui, ó, é uma matriz. Feito isso, podemos chamar o método que soma a diagonal principal da matriz, né? Aí ele, já que ele faz o cálculo para a gente, ele retorna para a gente. Ele retorna um valor, né? Um resultado. Eu vou guardar no resultado e depois eu peço para imprimir esse resultado. Vamos ver como vai ficar a execução aqui. Então, vamos botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A soma tem que dar 9 mais 1, 10, mais 5, 15. 15, beleza. A soma do diagonal principal deu 15, perfeito. Tá? Funcionou. Beleza, então cumprimos o nosso objetivo aí. Conseguimos transformar isso aqui, que era simplesmente um texto, né? Ele passou a ser visto como uma matriz de fato, né? Construímos o algoritmo para montar essa matriz do usuário. Depois chamamos o método que calcula a diagonal principal. Aí lembrando que esse método aqui, ó, ele fica como desafio para vocês aí, tá? Só lembra de colocar separado aqui na classe matriz controle, tá aqui o método que soma a diagonal principal. Fica como desafio para vocês desenvolver esse método aqui da diagonal principal, tá? Até mais.